Vamos lá, pessoal. Declaração aqui do Marcel Van Hatten, do Partido Novo, falando sobre o Dino, né? Para quem não sabe, o Novo ele lançou uma campanha de assinatura online Dino não. É exatamente o que está escrito aqui na lateral esquerda. Eu vi que em menos de um dia tinha mais ou menos 200 mil assinaturas, por assim dizer, né? Assinaturas online. E é esse o movimento que a gente tem que fazer. Tem que criar uma forma de a gente poder pressionar os parlamentares, que são as pessoas que estão lá, que foram votadas por nós, escolhidas por nós, né? Representantes. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui, o que ele falou lá na Câmara. Flávio Dino, colegas deputados, este que Lula quer colocar no Supremo Tribunal Federal vai intensificar a perseguição política que já é feita naquela corte sobre os opositores ao petismo. Isso é muito perigoso, até porque dá sinais claros de que essa é a motivação principal, né? O STF já perdoou a Gleisi Hoffmann por uma acusação que foi feita e tinha provas bem cabais assim que diziam o contrário, sabe, de que ela não era inocente. Mas o judiciário acabou interpretando alguma coisa da cabeça deles lá e ao contrário, outros, aqueles que não são governistas, eles estão sendo caçados de forma arbitrária e sem muito pudor. Tem que tomar cuidado com isso. Uma das principais formas que as ditaduras tomam o poder é pelo Supremo Tribunal Federal daquela nação. Não dizendo que no Brasil vai acontecer isso, não fazendo declaração alarmista nem nada do tipo, mas é bom ficarmos atentos a essa situação toda que está ocorrendo. A gente sabe que com todo esse acontecimento que teve do Senado tentando limitar os poderes do STF, o Lula acalmou o STF indicando o Dino, né? Logo no dia seguinte. O pessoal acha que foi muita gente eu vi dizendo da internet, inclusive o pessoal do MBL, que eu tenho um imenso respeito, dá para dizer aqui. Eu vi algumas pessoas dizendo sobre as manifestações terem sido o gatilho para fazer com que isso acontecesse e calasse as manifestações da oposição. Na realidade, ficou bem claro que o Lula fez isso para agradar o STF. Afinal de contas, parece que o Dino era um nome muito bem quisto entre o Moraes e o... Puxa, esqueci o nome do outro ministro lá. Bom, dois ministros já tinham feito declarações que adorariam ter o Dino por lá, o que é muito negativo, e quando a gente fala que o Alexandre de Moraes está apoiando, então é mais perigoso ainda, a gente vê que eles têm um viés de pensamento jurídico similar, e os dois são responsáveis por inúmeros processos que eles tentaram silenciar, né? Vamos dizer assim, algumas pessoas pela internet, até pela opinião própria e até por dizer a verdade. Às vezes dizer uma conotação característica de uma pessoa nada mais é do que dizer a verdade, mas hoje em dia, infelizmente, existe essa prerrogativa para a pessoa se sentir ofendida por ter ouvido a verdade, né? Se a pessoa é XYZ e você fala que ela é XYZ se ela achar que ela tem o direito de se sentir ofendida, ela vai se sentir ofendida e vai te processar por isso, e é um absurdo, né? Mas não vou entrar nesse mérito, isso talvez é um assunto para outro vídeo. Vamos passar para frente aqui, vamos ver. Soubemos ontem da indicação de Flávio Dino para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Os valores estão completamente invertidos no Brasil. Flávio Dino, senhora presidente, Flávio Dino, colegas deputados, tem uma longa lista de desserviços prestados à sociedade maranhense e ao Brasil. Foi governador daquele estado que continua a ser o mais pobre da federação. Não conseguiu resolver. Absurdo. Agora, deputado Alfredo, eu estou aqui com uma lista de matérias que saíram na imprensa, deputado Ottoni, sobre Flávio Dino, antes a gente chegar ao Ministério, que precisa nos fazer pensar sobre por que querem indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Maranhão, delegado diz que secretário de Segurança ordenou escutas em desembargadores. Olha isso. Investigado diz que foi coagido a fazer delação e envolver deputado no Maranhão.
Bardal é ouvido por comissão que apura se Jefferson Portela ordenou investigações ilegais no Maranhão. Olha isso. Portela usou o sistema Guardião para espionar ilegalmente autoridades do Maranhão, aponta documentos. Isso tudo enquanto Flávio Dino era governador do estado. Totalmente autoritário. Ele já declarou abertamente de que ele é comunista. O que eu acho um absurdo você poder dizer que você é um comunista. Você tem essa falsa ideia de liberdade em dizer que você é extremista, que você é autoritário e que você não... que na primeira oportunidade que você tiver, você vai cercear a liberdade alheia. Numa democracia isso não deveria ser permitido, assim como eu não concordo também que deveria ser permitido dizer que você é nazi, é aquela coisa lá com N, e por aí vai. Quando você desrespeita o direito do próximo, o lugar, o espaço do próximo, e até desrespeita o ideal pelo qual a nossa república existe, esse tipo de declaração deveria ser proibida, né? E não, deveria ser uma apologia de ofensa ao Estado, de tentar agredir o Estado, e não, né? Então a gente vai sendo conivente, né? Para quem não conhece a teoria da tolerância, eu convido muito vocês a buscarem na internet, tem o livro falando sobre a teoria da tolerância, e eu acho que a gente precisa deixar de ser tolerante com os intolerantes, sabe? E não permitir, não dar o direito dos intolerantes de serem intolerantes. A gente precisa impedir que a intolerância alcance os tolerantes. Vamos lá. PM do Maranhão ordena espionagem de opositores nas eleições. Que Lula quer colocar no Supremo Tribunal Federal vai intensificar a perseguição política que já é feita naquela corte sobre os opositores ao petismo. O que nós vemos hoje, o abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE vai só aumentar. E, lamentavelmente, também a defesa da corrupção e do crime. TSE do Maranhão enrola análise do escândalo milionário dos respiradores. Governo de Flávio Dino torrou 9.300.000 para comprar respiradores que jamais foram entregues. Tudo matérias da imprensa, demonstrando quem é Flávio Dino, que na semana passada deixou que no seu Ministério da Justiça tivesse audiência com secretários seus, a dama do tráfico ligada ao Comando Vermelho. Não só isso, para quem não sabe, ela foi condenada, né? Ela deveria estar presa. E ela entrou no ministério, deu seu documento, um policial federal recebeu o documento e não prendeu aquela pessoa. Ou ela simplesmente entrou sem ninguém verificar, né? Então vamos... e aí fica essa complicação toda e parece que já morreu o assunto, né? Ninguém fala mais disso. Inclusive os deputados, né? Porque, afinal de contas, o ministro... E é uma forma de salvar o ministro, sabe? Essa nomeação do Dino é uma forma de salvar o ministro para que ele não precise ficar respondendo na CCJ e ficar faltando, né? Porque ele já deveria ter sofrido no impeachment, já deveria ter sido removido do cargo de ministro há mais tempo. Mas para vocês verem que, na verdade, a Casa do Povo, o Congresso Nacional, de uma forma geral, ele não tem poder nenhum real, né? Deveria ter, mas não tem. Ele já faltou a 3 sessões do CCJ, ele foi, e isso é considerado improbidade administrativa, improbidade administrativa não, desculpa, é crime de responsabilidade, ele é obrigado a comparecer. Ele deu justificativas completamente estapafúrdias, que não precisam ser aceitas pelos deputados que fazem parte daquela comissão, e mesmo assim, ele já foi pedido várias vezes para ele ser removido do ministro, e agora ele deixou de ser ministro para ser ministro da Justiça, para ser ministro do STF, o que acaba invalidando qualquer necessidade de removê-lo do cargo de ministro. É uma pena que o Brasil é só um circo. Temos de pressionar os senadores da República para que façam o correto, para que rejeitem essa indicação de Flávio Dino. O Brasil não pode conviver com a indicação de um criminoso, pois não... É uma coisa curiosa, né? O Dino, se for vetado pelo Senado, seria o primeiro ministro do STF vetado na história do Brasil.
no caso da República, então tem pouco tempo. E a gente fica pensando sobre isso. Realmente não tem muito o que fazer e não há muita esperança para que o Senado vete isso não. Rodrigo Pacheco está inclusive em viagem com o Lula, então vocês já sabem, o presidente do Senado está passeando como presidente, você sabe que aquelas conversas já estão bem encaminhadas. E a gente sabe, todo mundo lá é político e o Rodrigo Pacheco com essas aparições assim bem pontuais em assuntos bem pertinentes à nação, a gente sabe que ele está procurando algum interesse aí próprio. Não veio à Câmara dos Deputados, depois de convocado por 3 vezes, Dino foi convocado para a Comissão de Segurança Pública e não apareceu. Não podemos esperar que ele, como ministro do Supremo, respeite o parlamento, se não respeitou enquanto ministro da Justiça. Não, ele não respeita as leis, né, de uma forma geral. Você vê que ele comete crimes possivelmente, né? Cometeu crimes enquanto era governador, mandando os seus mandatários, secretários e tudo mais, cometerem crimes para poder investigar outras pessoas, né, de forma irregular e ilegal. E a gente vê isso acontecendo de uma pessoa que é condenada a entrar no ministério dele, ter encontro com seus secretários, ou seja, pessoas que são ele é diretamente responsável por essas pessoas e pelo que elas fazem politicamente e publicamente, né? E o que é mais curioso é que, mesmo acontecendo tudo isso, nada mudou, né? Por isso que eu volto a falar, parece que é tudo um circo, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar tentando e ter esperança no Brasil. Portanto, caros colegas parlamentares, esse é um momento muito difícil da nação, muito delicado, e vai demandar muito de todos nós, para que Flávio Dino, para que a indicação de Flávio Dino seja rejeitada. E quero aproveitar aqui ainda, senhor presidente, nos segundos que me restam para dizer que faltam apenas 7 assinaturas para protocolarmos a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Após a morte trágica do Clesão, tivemos várias novas assinaturas. E esperamos ainda hoje concluirmos a coleta e protocolarmos essa importantíssima CPI. Chega de tanto abuso. Essa é uma daquelas CPIs que o povo tem que estar bem atento, tem que estar bem de olho aberto, porque os ministros do STF, eles precisam ser culpados pelas suas ações, sabe? Eles precisam ser responsabilizados, já passou da hora, né? A gente vê que já passou da hora. E o Bolsonaro foi o maior conivente com essa história toda. E agora o Lula nomeando todo mundo lá. Se o Alexandre de Moraes foi impeachmentado, o Lula vai ter mais uma escolha de ministro do STF. Então eu já começo a duvidar do valor que teria o impeachment do Alexandre de Moraes num momento como esse. Talvez daqui 4 anos a gente tenha uma melhor oportunidade, uma melhor chance para não ficar escolhendo os amigos, né? Mas é isso. Essas são as palavras do deputado Marcel Van Hatten, pelo Novo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostam de política, já sabe, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e tamo junto. Valeu!